você que nos acompanha semanalmente sabe que aos sábados temos aqui sempre um jornal diferenciado. Sempre trazemos temas específicos para serem trabalhados, debatidos aqui no estúdio. Bom, você foi ao supermercado, certamente você já viu já as prateleiras, as gôndolas cheias de chocolates, ovos de Páscoa. Pois é, o clima da Páscoa entrando já nesta semana. Obviamente, na próxima, principalmente, o aumento das vendas na questão comercial deve se aumentar. Obviamente, Páscoa está aí, as crianças sempre querem chocolatinho. Afinal, quem não gosta de ganhar um chocolate? Só que a Páscoa, além dessa questão comercial, ela tem um símbolo muito mais especial e que deve ser carregada na consciência e no coração de cada ser humano. Páscoa, nos nossos tempos contemporâneos, ela significa a questão da morte e ressurreição de Cristo. E para a gente entrar nesse clima, para falar sobre isso, a importância, trazer muitas vezes até o resgate para dentro dos nossos lares, hoje eu recebo aqui no estúdio com muita satisfação o padre Fábio Farias, aqui da paróquia São Pedro de São Paulo, do bairro São Pedro, em Porto União. Padre, satisfação imensa em recebê-lo aqui no estúdio da Jovem Pan, para a gente falar desse tema tão especial, acredito eu, uma das datas mais importantes na vida do povo cristão. Bom dia, padre. Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Um grande abraço a toda a audiência que nos acompanha. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Bom, padre, já comecei ali falando, né, que a Páscoa, hoje, ela olhando a questão comercial, todo mundo quer um chocolatinho, né? Se for ofertar lá, lembre-se do padre, dá uma caixa de bombom, um ovo de Páscoa, isso é bom, o chocolate, ele é bom. Mas a Páscoa, ela tem um significado todo diferente, né? Com chocolate, sem chocolate, é o significado maior dela, que foi a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ela tem que imperar nos corações, nos lares brasileiros, e com certeza essa questão comercial tem que ser deixada de lado, quando a questão da fé, nem tanto da fé, mas a gente vê o simbolismo de tudo isso, de todo o sacrifício que foi feito por cada um de nós, ele é muito maior, né, padre? De fato, sem chocolate, a Páscoa acontece, mas sem a presença do motivo central da Páscoa, essa não ocorre, porque o centro e o coração da festividade é a ressurreição de Jesus. Ou seja, o grande acontecimento a ser celebrado, a ser recordado, vivenciado, é a vitória de Cristo sobre a morte. A troca de presente, o chocolate, é uma expressão de alegria pela alegria das alegrias, que é a vida que triunfa sobre a morte. Mas recordando também que o centro é justamente o triunfo de Cristo sobre a sepultura ao ressuscitar ao terceiro dia. Ô padre, se a gente analisar a Bíblia, começa a história de Cristo a partir do Novo Testamento. Porém, lá nos livros pentateucos, lá nos primeiros livros da Bíblia, já se comemorava a Páscoa, né? Se para nós, aqui do tempo contemporâneo, a Páscoa ela significa a morte e ressurreição de Jesus Cristo, como que funcionava então a Páscoa na antiguidade, antes mesmo de Cristo vir ao mundo, padre? De fato, como você bem colocou, a Páscoa ela já é mencionada no livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E lá existem as orientações dadas pelo próprio Senhor Deus a Moisés a respeito da comemoração da Páscoa, que para o povo hebreu, para o povo de Deus no Antigo Testamento, está ligada à comemoração da passagem da escravidão do Egito para a libertação da terra prometida. Inclusive, a palavra Páscoa significa passagem. Nesse primeiro momento, expresso no Antigo Testamento, mostra isso, a comemoração, a recordação da saída da escravidão do faraó, a travessia pelo deserto, a passagem a pé enxuto pelo Mar Vermelho, até quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e ingressou definitivamente na Canaã, a terra prometida. Por isso, o povo do Antigo Testamento celebrava a Páscoa como uma comemoração, uma memória da noite da libertação em que Israel saiu do cativeiro do Egito.
Então, se a gente puder fazer, por exemplo, até fazer uma analogia, né? O significado da Páscoa lá no Antigo Testamento praticamente é o mesmo do que do Novo Testamento, né? A libertação, enfim, Jesus Cristo vindo morrer por nós, fazendo um sacrifício vivo. E até no Antigo Testamento, as histórias que a gente acompanha de Páscoa, sempre a cerimônia era feita, então, com a queima, né? No altar ali geralmente era uma ovelha, enfim, um animal, né? Ofertado em sacrifício. E no Novo Testamento, Jesus faz esse sacrifício por nós, não precisamos mais queimar uma ovelha no altar como era antigamente? Exatamente. Todos os cultos e ritos do Antigo Testamento, eles são uma pedagogia, uma preparação para o Novo Testamento. Quer dizer, eles nos preparam, são um vislumbre e nos permitem enxergar aquilo que irá acontecer com Jesus Cristo na nova aliança. Na antiga aliança, nós encontrávamos vários ritos de sacrifícios, tais como havia a cerimônia do cordeiro expiatório, quando o sacerdote reunia a comunidade dos filhos de Israel e diante da comunidade, tendo à sua frente um cordeiro, ele impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro e em silêncio fazia uma prece, como que colocando sobre aquele cordeiro os seus próprios pecados e os pecados da comunidade. E aquele cordeiro depois era levado ao deserto para ser entregue a Deus. Esta celebração do cordeiro expiatório já é uma preparação, um vislumbre de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme testemunhado até mesmo pelo próprio São João Batista, o precursor. Havia também o chamado sacrifício propiciatório, onde no altar era imolado um boi ou uma ovelha, enfim, e o povo de Israel, a comunidade, reunia-se para receber a aspersão do sangue daquele animal que fora sacrificado. Como a própria palavra expressa, propiciatório era um sacrifício de perdão. As pessoas aproximavam-se diante do altar do sacrifício, na espera de que ao menos uma gota do sangue do animal sacrificado caísse sobre eles, como que trazendo o perdão, a reconciliação perante Deus. Este sacrifício foi tornado desnecessário com a oferta, a entrega de si mesmo, de Cristo na cruz, quando no seu coração aberto pela lança do soldado, ao jorrar sangue e água, aconteceu a remissão, a redenção de nossos pecados. E também no Antigo Testamento havia o chamado holocausto, quando o sacrifício, uma vez imolado, era queimado integralmente. Lembramos a passagem de Isaac sendo levado por seu pai ao alto da montanha, com aquele objetivo de oferecer o sacrifício a Deus. Mas Jacó iria oferecer Isaac, conforme Deus mesmo havia ordenado. Contudo, no momento da oferta do próprio filho, um anjo do Senhor mostra uma ovelha presa em meio aos espinhos, para ser entregue em sacrifício. Aquela ovelha presa em meio aos espinhos é uma imagem, é um símbolo de Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal. Ele sim será imolado e entregue nesse holocausto de amor, neste sacrifício de louvor por amor ao Pai e por amor à humanidade. E todos estes ritos do Antigo Testamento, eles preparam, anunciam para a realidade da salvação realizada por Jesus no alto da cruz, no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Isso tudo é atualizado, é vivido e aplicado na vida de cada pessoa em cada Santa Missa que participamos. Ou seja, não é um dado do passado,
não é um fato de tempos imemoráveis, mas é uma realidade experienciada toda vez que nos aproximamos e participamos da Santa Missa. Olha só como as histórias, elas são interessantes a gente entender tanto o contexto histórico, mas toda essa questão voltada, como que pode, né? Porque a gente chama de Jesus Cristo o Cordeiro, né? Então, tudo isso se remete lá ao Velho Testamento. Ô padre, a Bíblia também diz no Novo Testamento que no princípio ele era o Verbo, né? Se tratando de Jesus, o Verbo era Deus. Só que no Antigo Testamento, Jesus, enfim, ele não aparecia na figura humana. A questão é, como é que funciona? Existe Deus, hoje a gente fala da digníssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3 em 1, são 3 pessoas diferentes. Como que a gente pode interpretar essa questão religiosa quando a gente se trata da figura de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo? Quando nós olhamos a primeira página da Escritura Sagrada, nós vemos ali já o indício, o vislumbre da Santíssima Trindade, Deus uno e trino. Observando quando Deus presidiu a obra da criação, ele tudo criou por meio da sua palavra. E nos diz também que o Espírito de Deus soprava sobre as águas. Quem criou é o Pai. A palavra, o Verbo, por quem tudo foi feito, é Jesus, o Filho. E este sopro a pairar sobre a criação nascente é o Espírito Santo. Quando vemos no Novo Testamento, quando Jesus envia os apóstolos a pregarem e a batizarem, explicitamente diz: ide, pregai e batizai os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é uma realidade presente já desde a primeira página da Escritura, mas que vai tornando-se clara cada vez mais até ser plenamente revelada na pessoa de Jesus, assim como no dia do seu batismo, quando acontece a primeira revelação pública na história do mistério da Santíssima Trindade. O Filho, que está sendo batizado no Rio Jordão, o Espírito que desce sobre ele na forma de uma pomba, e o Pai presente na voz, que diz: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Olha só. Bom, padre, ainda falando nesse contexto para a gente até entrar aqui no Novo Testamento, daqui a pouquinho na história mais de Jesus, né, como homem aqui na Terra, no Antigo Testamento, depois que foi criado o Jardim do Éden, que Deus deu uma ordem a Adão e Eva: pode comer de tudo, menos aquela árvore que está lá, né, que é a árvore do conhecimento, e aí a gente já sabe a história da serpente, enfim, a Eva acabou comendo maçã, o pecado acabou ingressando no mundo. E um pouquinho mais adiante, a gente acompanha que Deus se arrependeu, ou então viu que tinha muita maldade no mundo e ali mandou o dilúvio, né, na época de Noé. Tanto é que na própria época de Noé, eu sou muito fissurado nessas histórias bíblicas, ainda o povo tirava sarro de Noé, porque como é que ia chover tanto numa terra onde pouco se via chuva, né? E aí então aconteceu tudo aquilo, veio então o dilúvio, enfim, só sobrou ali Noé e sua família e os animais que estavam na arca. No Novo Testamento, já quando Jesus foi crucificado, não podemos dizer que Deus se arrependeu da humanidade, mas usou então através do sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Ou seja, Deus não precisa fazer um novo dilúvio para zerar a humanidade e criar tudo de novo. Nós podemos ser então renovados através do sangue de Jesus. Mas seria mais ou menos essa analogia? Exatamente, é esse o caminho. O livro do Gênesis apresenta a criação do ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Adão significa feito do barro, e Eva quer dizer mãe dos viventes. Nossos primeiros pais participavam da vida do próprio Deus, viam Deus face a face. O amor de nossos primeiros pais estava onde estava o anseio que eles possuíam. Eles tinham plenamente realizáveis as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Viviam naquela condição chamada de santidade original. Entretanto,
esta vida no perfeito equilíbrio e harmonia consigo mesmos, com o outro, com Deus e a criação, possuía um limite, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que evoca esta situação que o ser humano sempre deverá entender-se como criatura, não jamais colocando-se no lugar do Criador. Ou seja, Deus sempre será o Senhor e Criador, e o ser humano sempre será filho e criatura. Contudo, a serpente, o antigo adversário, diante de Eva, coloca a seguinte proposta: do dia em que provardes da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como deuses. Por isso que a palavra diz que foi pela cobiça que a morte entrou no mundo. Ou seja, Adão e Eva tiveram o desejo febril, a cobiça de ocupar o lugar de Deus, de ser como Deus. Não ser conforme a vontade de Deus, de acordo com Deus, mas ser eles mesmos serem Deus. E após isso aconteceu a ruptura. O ser humano passou a ver Deus como adversário, como oponente. Tanto é que Adão e Eva foram esconder-se de Deus. Um colocou a culpa no outro. Adão pôs a culpa em Deus: eu comi o fruto porque a mulher que me deste como companheira me levou a comê-lo. Depois colocaram-se em uma situação de desarmonia tão grande que logo após Caim matou Abel. Ou seja, a situação de ruptura e de instabilidade foi crescendo e avolumando-se de tal modo que vieram as águas do dilúvio. Enquanto Noé e sua família preparavam a arca, muitos não davam importância, talvez achavam tudo aquilo desnecessário ou, quem sabe, até exagerado. Mas quando vieram as águas do dilúvio, Noé e sua família, 8 pessoas entraram na arca. Importante observar que 8 é o número das bem-aventuranças. E 8 significa na Bíblia a nova criação. Quer dizer, a partir das águas do dilúvio, a criação foi renovada, foi restaurada. E aquela arca que navegava sobre as águas do dilúvio representa a igreja, a arca de salvação. Quem entra nesta arca, na pessoa de Jesus, encontrará a salvação e, apesar das águas turbulentas desta vida, deste mundo, encontrará o porto feliz ao término da travessia. Olha só, padre, falando, a gente começa a colocar o pensamento para funcionar. Por exemplo, a gente, na história de Adão e Eva, você vê, pô, eles eram tão felizes, tinham tudo, né? Lá no paraíso, tinham esse privilégio de estar face a face com Deus. E mesmo assim, né, sempre houve a cobiça. E a gente vai fazer essa busca para os dias de hoje também. A gente muitas vezes tem uma boa família, um bom trabalho, mas muitos invejam ainda o trabalho do próximo, a família do próximo, a mulher do próximo, e como essas coisas são, né? E hoje Deus não precisa mandar um dilúvio para zerar com a humanidade. A gente tem através de Jesus Cristo fazendo esse sacrifício por nós. E como é que eu faço para chegar até Jesus, Padre? Como falava, todas essas motivações, esses pensamentos, eles são princípios e fundamentos. Não são fatos do passado, mas são realidades que vão preparando a nova e eterna aliança. As águas do dilúvio, que renovaram a face da terra, renovaram a humanidade, elas estão presentes e nos anunciam o sacramento do batismo, quando ali temos o primeiro encontro com Jesus, nas águas do batismo. Cristo, o autor do batismo,
também foi batizado nas águas do Rio Jordão, por São João Batista. Como solidariedade com a humanidade pecadora, o Senhor Jesus recebe o batismo. E ao ser batizado, ele institui este que é o primeiro dos 7 sacramentos. E ao enviar os apóstolos a pregarem e a batizarem pelo mundo inteiro, está afirmando a necessidade do batismo para a salvação. Por isso, o primeiro encontro com Cristo Jesus se dá justamente no sacramento do batismo, quando recebemos como que um organismo sobrenatural destinado a crescer, progredir, frutificar. E o ponto de chegada será já nessa vida a nossa configuração, a nossa identificação com Cristo. De modo que, assim como Paulo, também poderemos dizer, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O Jornal da Manhã especial deste sábado, o nosso tema específico de hoje é falar sobre a Páscoa, esta linda celebração que temos para relembrarmos. Isso não se deve só ser lembrado na época de Páscoa, mas carregar isso todos os dias, todo o sacrifício que Jesus fez por nós como um Cordeiro Santo, né, morrendo naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né? Somos remidos aí pelo sangue de Jesus, e a gente está sabendo um pouquinho mais dessa história, entrando mais profundamente através aqui do Padre Fábio Farias, lá da Igreja São Pedro de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as celebrações, para você poder acompanhar, mas eu quero ainda falar um pouquinho desse contexto histórico, né? Porque a gente possa entender um pouco mais da história. Sempre muitas vezes você acompanha a história, nascimento e morte de Jesus Cristo, mas não entende muito bem o significado. Então, vamos tentar explicar o máximo possível, dentro do nosso tempo permite, sobre essa questão do significado. Bom, padre, a gente falou que no bloco já anterior um pouquinho, se baseando um pouco no Antigo Testamento, mas já entrando no Novo Testamento, Jesus Cristo veio ao mundo na forma humana, né? Ele deve ter sentido as mesmas dores que nós, tanto é que logo mais adiante o padre pode aqui nos falar sobre quando ele foi tentado lá no deserto, é sinal que ele teve fome, teve sede. Na própria cruz do Calvário ele pede água e dá um fel, enfim. Jesus veio ao mundo como nós, como homens. E como que Jesus veio ao mundo como homens, e todos nós homens somos pecadores, né? Independente, peco pouco, peco muito, mas a gente peca, né? Diz que quem peca menos, peca 7 vezes ao dia. Isso pode até nos explicar essa questão de pecados. E como que Jesus, sendo homem, não cometeu nenhum pecado? Como ele conseguiu ser tão íntegro assim, padre? É importante observar que o caminho da salvação, ele segue a via inversa daquilo que foi o caminho da queda. Ou seja, Deus nada perde. Deus tudo renova. Eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, o caminho percorrido pelo ser humano em direção à queda foi percorrido pelo modo inverso por Deus, de modo a restaurar a amizade, a comunhão do ser humano com o Criador. É importante perceber que quem rompeu a amizade com Deus foi o homem, o ser humano. Assim como foi o homem que rompeu a amizade com Deus, é dever da justiça que o homem reate a amizade e a comunhão com Deus. Mas como Deus foi ofendido, Deus teve, a partir do ser humano, a comunhão rompida, quem poderia cumprir tal missão? Na plenitude dos tempos, ficou assinalado que quem cumpriria a missão será o Filho, por amor ao Pai e por imenso amor aos homens, aos seres humanos, os seus irmãos. Quer dizer, como quem pecou foi o homem, quem virá resgatar o homem será o homem, mas não somente o homem, Deus feito homem. Por isso, a missão de Jesus, ela deve ser compreendida, acolhida em primeiro lugar por amor ao Pai.
É como que, havendo uma missão bastante exigente, uma missão extremamente desafiadora, e não encontrando alguém apto a realizar, o filho coloca-se à disposição por imenso amor ao seu próprio Pai. E assim, Cristo torna-se homem como nós na noite do Natal. E já na noite do Natal, nós percebemos ali os sinais da missão futura de Jesus. Jesus nasce na Gruta de Belém. E a Gruta de Belém já anuncia e antecipa o Santo Sepulcro. O menino Jesus é envolto em faixas, o que nos anuncia o mistério do Santo Sudário. E assim como o menino Jesus é colocado sobre a manjedoura, alguns anos mais tarde ele será colocado sobre a cruz. Quer dizer, a missão futura de Jesus já está totalmente contida no mistério do Natal, quando tornou-se homem e habitou entre nós. Até recordando que sábado passado, dia 25 de março, foi o dia da Anunciação do Senhor, exatamente 9 meses antes do Natal. Tudo mostra que o Natal e a Páscoa são duas comemorações centrais da fé cristã, onde que a noite de Natal nos projeta e nos lança para a noite da vigília pascal, quando Cristo ressuscitará. Hoje a gente comemora o Natal, né, que é a vinda do menino Jesus ao mundo. A gente faz uma grande festa, né? E por que não foi assim quando Jesus veio? Poxa, quando Jesus veio ao mundo, vai vir um Salvador no mundo, deveria ser feita a maior festa, mas não, foi tudo na simplicidade, numa estrebaria, no meio aos animais, tudo de forma simples. Claro, foram ali os 3 reis magos que receberam o sinal, enfim, levaram seus presentes até Jesus. Mas Deus, ele prefere essa simplicidade do que fazer lá, digamos, uma grande festa lá. Poxa, vai nascer o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Poderia ser o maior acontecimento da história naquela época, não falando do significado, mas sim, né? Poxa, vai nascer Jesus aí, imagina o mundo todo chegando lá em Belém para ver aquele momento. Mas não, foi tudo de uma forma muito simples lá. Poucas pessoas sabiam, ainda pelo contexto histórico, José não conseguia achar um local para Maria poder dar à luz, tanto é que foi naquele cantinho, na estrebaria. Deus prefere essa simplicidade? Realmente, tanto o nascimento de Jesus quanto a ressurreição possui esse aspecto em comum. Ninguém viu a ressurreição, mas muitos viram o ressuscitado. Santo Agostinho diz: ó noite, só tu és feliz porque viste o momento em que Jesus ressuscitou. Apenas a noite viu e sabe em que hora e como aconteceu. Da mesma forma, no Natal, poucas pessoas souberam que Deus nasceu entre nós. Isso mostra o agir de Deus. O agir de Deus é marcado pela singeleza, pela discrição. Deus é a verdade, mas a verdade ela não se impõe, mas gentilmente apresenta-se. E nessa gentil apresentação da verdade, sempre fica o espaço aberto para darmos o ato de fé. Se o agir de Deus fosse um agir estrondoso, quase como que chamando a atenção sobre si mesmo, acabaria sendo até mesmo uma impostura, de forma que as pessoas até poderiam sentir-se obrigadas a acreditar. Mas propondo-se gentilmente, como dizia Bento XVI, Deus é um gentil cavalheiro que apresenta-se, sempre fica a cada pessoa a decisão a ser tomada em dar o ato de fé. É assim que Deus age. Durante a vida de Cristo aqui na Terra, Jesus foi rejeitado, né? A gente vê por diversas passagens nos 4 evangelhos ali, a partir de Mateus,
por exemplo, a parte dos escribas e os fariseus. E os escribas, na época, eles eram os doutores, né? Eram aquelas pessoas que tinham entendimento da questão da lei de Moisés. Sendo que no Velho Testamento já se vinham ali pontos, versículos de que Jesus viria, como no próprio livro de Isaías, que diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, já colocando que Jesus viria ao mundo. Como que os escribas, pessoas que eram tão entendidas, tão estudiosas, não sabiam que Jesus, o Filho de Deus, estava ali junto a eles, padre? No Antigo Testamento havia um conjunto de leis e normas que regulavam a vida de Israel. E estas leis e normas, elas tinham como finalidade preparar o povo de Deus para a nova lei. Qual é a nova lei? A lei do amor. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E todo aquele conjunto de regras, normas e preceitos foram levados à plenitude por Jesus na lei do amor, na nova aliança. O problema não era o cumprimento daquelas normas e preceitos, mas era justamente a fixação tão somente no aspecto externo. Eram normas realizadas externamente, porém sem aquilo que é o mais importante, a mudança interior. Era um sinal externo que não vinham acompanhados de um sinal interno, conversão, mudança de vida, uma nova disposição interior. E essa incoerência entre a dimensão interna e externa levou aquilo que diz o profeta Ezequiel a uma dureza de coração, a corações de pedra, esclerocardia. Tanto é que o profeta diz, Deus fala pelo profeta, no lugar do coração de pedra eu colocarei um coração de carne, um coração novo. Eu vos darei um novo espírito e um novo coração. Por isso, o Senhor Jesus, ao nascer e ao exercer a sua vida pública, também deparou-se com a dureza de coração, a esclerocardia, com a atmosfera de fechamento. Por isso ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim, mesmo diante das rejeições enfrentadas, da atmosfera de fechamento ou até mesmo de distância ao seu ser e agir, o Senhor contou com pessoas dispostas a caminhar com ele. Vinde após mim e pescadores de homens vos farei. Podemos ver os discípulos, podemos ver os apóstolos, as piedosas mulheres que o seguiam e a pequena comunidade, logo após a sua paixão, morte e ressurreição, que tornou-se o germe e início da igreja, o novo povo de Deus. E assim como nos tempos de Jesus existiam esses homens de coração de pedra, nos dias atuais também temos esses homens de coração de pedra, mesmo sabendo, mesmo ouvindo, mesmo absorvendo isso, que, poxa, Jesus veio, morreu por mim, já pagou os meus pecados pela cruz, e ainda se mantém esse coração de pedra, essa pessoa muitas vezes rançosa, essa pessoa, enfim, não vou dizer já pecador, que pecadores todos nós somos, né? Mas essa pessoa que parece que ela não se abre, ela não quer trilhar esse caminho de paz. Tem essas pessoas de coração de pedra hoje? O fechamento de coração é uma realidade constante, sempre presente, até o dia final. O fechamento de coração, a dureza de coração, muitas vezes é disfarçada por falas tais como: eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para todos, eu não me implico com ninguém. No fundo, quando a pessoa fala assim, até mesmo de fato, assim, ou seja, que bom e é importante, fica o nosso abraço diante dessa forma correta de ser e agir, mas muitas vezes ela esconde uma forma de dizer que ela não foi a causa da paixão e morte de Cristo na cruz.
quando se diz assim, se eu estivesse lá, eu teria agido de uma forma diferente. Se eu estivesse aos pés da cruz, eu iria acreditar. Se eu estivesse lá, eu não iria gritar, crucifica-o, crucifica-o. Porque eu sou uma pessoa boa, de boa índole, enfim, tudo mais. Que precisa ser. Mas quando nós vamos olhando, muitas vezes é um disfarce para dizer que eu não fui a causa, ou seja, eu não preciso disso tudo. Quer dizer, é um coração em fechamento disfarçado sob uma máscara de bondade. E aqui foi o grande embate de Jesus com os fariseus, justamente por isso. A maldade, o fechamento disfarçado sob uma aparência de piedade. Excelente. Ô, padre, a gente está aí no período chamado como Quaresma, né? Que vem da palavra 40 dias antes da Páscoa. Qual o verdadeiro significado da Quaresma? O que nós cristãos devemos fazer durante esse período? A palavra Quaresma vem de quadragésima. Representam os 40 dias que nos preparam para a Páscoa da Ressurreição. O número 40 na Escritura representa um tempo necessário. Quando Deus quer fazer algo, ele o faz em 40 dias ou em 40 anos. Vejamos bem. O povo de Israel caminhou no deserto por 40 anos. Quando Josué introduziu Israel em Canaã, por 40 dias e 40 noites, os israelitas reconheceram a terra a ser habitada. O templo de Jerusalém, na nave principal do templo, possuía 40 metros de comprimento. O profeta Elias, após ser alimentado pelo anjo, ficou nutrido por 40 dias e 40 noites a partir daquele alimento sagrado. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Ou mais ainda, após a ressurreição, por 40 dias, Jesus deu as últimas instruções aos discípulos antes de retornar para junto do Pai. Quer dizer, o número 40 é um número bastante forte, muito presente em toda a palavra de Deus. Com a quarta-feira de cinzas, nós começamos esse tempo de Quaresma, 40 dias, que nos preparam por meio de 3 obras quaresmais para celebrarmos a ressurreição. Quais são essas 3 obras? A oração, o jejum e a caridade. A oração expressa o amor a Deus, o jejum, o amor pela própria pessoa e a caridade, o amor ao próximo. Por isso, o tempo da Quaresma é tempo de fortalecer-se no amor a Deus, no amor autêntico e verdadeiro por si mesmo e no amor fraterno e caridoso pelo próximo. Realizando essas 3 obras, nós enfrentamos os 3 adversários da salvação. O mundo, enquanto conjunto daquelas realidades que opõem-se a Jesus Cristo, a natureza humana, com as suas tendências, com as suas fragilidades que levam ao caminho contrário de Deus, e também contra o antigo adversário, o pai da mentira, que sempre irá fazer de tudo, muitas vezes e no mais das vezes na surdina, para que a palavra, uma vez caída em nossos corações, seja esquecida ou até mesmo dispersada. Então é um tempo de preparação, digamos assim, esses 40 dias, né? Até por isso tem aquela expressão, não pode dançar na Quaresma que cria rabo, ou seja, é para a pessoa não focar nessas coisas mais mundanas e sim se preparar para essa questão da Páscoa? A Quaresma é um tempo marcado por sobriedade. É até importante observar que durante a Quaresma não canta-se o hino de louvor na liturgia, não canta-se o Aleluia, o altar é modestamente arranjado, ou seja, não colocam-se enfeites floridos, a cor litúrgica é a cor roxa, as comunidades de fé não promovem festas,
quer dizer, é esse tempo marcado pela sobriedade, esse tempo marcado pela expectativa para a grande festa. Nós estamos às vésperas da Semana Santa, estamos começando ela já a partir de hoje e amanhã. Então, ainda temos esse tempo de vivermos de maneira eficaz esse período de conversão, de penitência, que é a preparação para a Páscoa da Ressurreição. Excelente, é exatamente sobre isso que eu gostaria de entrar agora, né? Falar sobre a Semana Santa, né? As celebrações que acontecerão, até o padre pode já no decorrer dos dias passar os horários que teremos as Santas Missas e o significado delas, começando, por exemplo, o Domingo de Ramos. O que significa o Domingo de Ramos? E muitas famílias levam o raminho para a igreja, colocam o raminho na porta da sua casa. Qual o significado disso, padre? Bom, o Domingo de Ramos marca a entrada de Cristo em Jerusalém. Ou seja, no domingo antes da ressurreição, Jesus entrou em Jerusalém, a sua cidade, e foi aclamado com ramos de oliveira, sob a expressão Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Já o profeta Zacarias anunciava que o Messias entrará em Jerusalém montado em um jumento. E assim, Jesus entrou em Jerusalém no lombo de um jumentinho. E ali foi aclamado como Rei de Israel. Por isso, o Domingo de Ramos é o portal de entrada da Semana Santa. Assim como Jesus entrou festivamente em Jerusalém, esse tempo da Semana Santa, da Páscoa, é tempo de oferecermos a acolhida a Jesus que entra em nossa vida. É tempo de manifestarmos o nosso louvor e também a nossa gratidão por Ele ser o nosso Rei e Salvador, Rei ao modo de Deus, ao contrário dos reis e generais do tempo antigo, que talvez viriam em uma biga dos romanos ou em um garboso cavalo branco, o Rei dos Reis entra em um humilde jumento. Por isso, em alguns lugares, principalmente do Brasil, o povo tem muita consideração pelo jumento. Inclusive, tendo essa grande atenção porque foi o animal que em seu lombo levou Jesus, o Rei dos Reis. E como Jesus foi aclamado com ramos verdes, também as comunidades, trazendo ramos em suas mãos, aclamam o Rei de Israel, iniciando a Semana Santa. E por isso, leva-se depois para casa, como recordação da data, e sobretudo para o ano seguinte, os ramos abençoados nesta ocasião são queimados para a confecção das cinzas, que serão colocadas sobre a fronte dos fiéis na quarta-feira de cinzas do ano seguinte. E há também o costume piedoso, popular, salutar, benéfico, em queimar ramos por ocasião de orações pessoais particulares, mas também como uma forma de afugentar temporais e tempestades. Só que interessante. Bom, a Semana Santa inicia então as celebrações a partir já desse domingo. Quais serão os dias que teremos as celebrações? Será a semana toda até o próximo domingo? Teremos alguns dias específicos? Tem o rito, acho, na quinta-feira, que é o lava-pés. Me ajuda, me ajuda aí, porque é tantos dias assim da semana que a gente acaba se perdendo, né? Uhum. Bom, então a culminância de toda essa preparação é o Tríduo Pascal. Tríduo, 3 dias. Quinta, sexta, sábado. Quer dizer, tudo começa na quinta-feira santa, onde acontece a missa da Ceia do Senhor. Lembrando que na quinta-feira santa, Jesus reuniu-se com os discípulos, com os apóstolos, no cenáculo em Jerusalém. E ali, ao lavar os pés dos discípulos, instituiu o sacramento da ordem, o sacerdócio cristão e o sacramento da Eucaristia. Na quinta-feira santa, ao lavar os pés dos discípulos,
Jesus antecipa o que acontecerá na Sexta-feira Santa, no dia seguinte. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus mostra o que acontecerá no porvir. Ele, na cruz, lavará a humanidade dos seus pecados. E é importante perceber que na Quinta-feira Santa não tem a bênção final, ou seja, a celebração ela prossegue montando-se um altar na lateral da igreja ou em um outro espaço para representar o Monte das Oliveiras, onde depois de realizar a última ceia com os apóstolos, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, onde enfrentou a agonia e logo após foi preso pelos soldados. Quer dizer, termina a ceia do Senhor, a instituição do sacerdócio, da Eucaristia, o lava-pés, o Senhor vai para o Monte das Oliveiras para ter início a sua paixão. E esta preparação, esse espírito de oração, penitência, prossegue até às 3 horas da tarde, na Sexta-feira Santa, onde acontece a celebração da paixão e morte do Senhor. O único dia em que não celebra-se missa no mundo inteiro é justamente a Sexta-feira Santa. É o dia onde a igreja recolhe-se em silêncio, coloca-se aos pés da cruz e junto ao túmulo, aguardando a feliz ressurreição. E tudo isso terá como ponto alto a vigília pascal, no sábado à noite, sábado santo, quando é feito a bênção do fogo novo, é aceso o círio pascal, como mostrando que a ressurreição de Cristo, nesta noite feliz, onde só ela sabe em que momento e como aconteceu a ressurreição de Jesus, esta noite é iluminada pelo fulgor da ressurreição. Ele que morreu como um manso e humilde cordeiro na Sexta-feira Santa, ressuscitará como o leão glorioso da tribo de Judá no domingo da ressurreição, no domingo da Páscoa. Olha só que interessante todo esse rito, né, como a gente consegue compreender melhor, né, o porquê de cada celebração que acontece. Todos os anos também temos as celebrações onde todas as comunidades elas acabam, enfim, juntas, indo até o morro em Porto União. Esse ano teremos também? Exatamente. Como todos os anos acontece em Porto União, as duas paróquias da cidade, a paróquia São Pedro e São Paulo, paróquia Nossa Senhora das Vitórias, conjuntamente realizam uma procissão até o alto do Morro da Cruz. As duas comunidades paroquiais, elas encontram-se no pé do morro, ali a subida que conduz ao topo da montanha, normalmente em torno das 6 horas da tarde, onde a paróquia vizinha Nossa Senhora das Vitórias traz a imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos, e a paróquia São Pedro e São Paulo traz a imagem de Nossa Senhora das Dores. Ali realizando o encontro da imagem da mãe e do filho, feita uma reflexão em torno do significado do encontro da mãe dolorosa com o filho sofredor, as comunidades sobem ao Morro da Cruz, juntos fazendo as orações da Via Sacra. Um momento bonito, um momento significativo, em que no coração da cidade de Porto União, representado pelo Morro da Cruz, tão significativo para a nossa história, até mesmo pelo nome Morro da Cruz, proclamamos a vitória de Cristo na cruz. Padre, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem direcionada a cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos internautas. A gente hoje vive num mundo tão conturbado, né? Tantas coisas acontecendo, tantas tragédias acontecendo, tantos assassinatos, enfim, tantas situações que acontecem no dia a dia, mas para esse momento de reflexão, para esse momento desse sacrifício maior que Jesus fez por nós, ou seja, nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício, hoje nós não precisamos queimar nenhum animal no altar, porque Jesus já fez isso por nós.
Gostaria que o senhor deixasse essa mensagem para a nossa população que nos ouve, que nos acompanha pela internet, seja em qualquer canto do Brasil, do mundo, essa mensagem especial sobre o significado da Páscoa, por gentileza, Padre. Bom, no primeiro momento, eu faço também aqui um convite para participarmos das celebrações nas comunidades, como foi bem lembrado, foi bem recordado. Particularmente na paróquia São Pedro e São Paulo, nós teremos na sua igreja matriz a seguinte programação. Hoje sábado, às 19 horas, e amanhã, domingo, a partir das 8h30 da manhã, nós teremos a missa com a bênção de ramos. Na quinta-feira santa, nós teremos a Santa Missa às 19h30 e logo após a missa vamos ter a vigília eucarística recordando a agonia de Cristo no Horto das Oliveiras. Sexta-feira santa, a celebração será às 3h da tarde e a procissão sairá em frente da igreja do bairro São Pedro às 5h da tarde até o alto do Morro da Cruz, conforme falávamos alguns instantes atrás. No sábado santo, às 19 horas, a celebração da Vigília Pascal e no domingo de Páscoa, às 8h30 da manhã, celebração da ressurreição do Senhor. Fica o nosso convite, o nosso estímulo a vivenciarmos estas celebrações, esses momentos que constituem o coração e o centro de todo o ano litúrgico. A Páscoa, ela sempre acontece no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia do outono. E é desta que é a mãe de todas as celebrações que decorrem as demais festividades móveis, quer dizer, aquelas que não têm datas fixas, que vão acontecendo ao longo do ano. Agora fica o nosso estímulo, a nossa palavra de incentivo, da forma como podemos acolher tudo isso e essa realidade de salvação tão significativa, tão ampla, que gera atração, fascínio, maravilhamento em todos nós. A palavra Páscoa significa passagem. Ela assinala sempre um ponto de virada, de um antes para um depois. Passagem do pior para o melhor, das trevas para a luz, da morte para a vida. A ressurreição de Jesus não é um fato do passado, mas é força transformadora no presente. O Senhor fez a sua parte. Aquilo que não podíamos, não conseguíamos, aquilo que não era de nosso alcance, Ele fez por nós. Por nossas próprias forças não podíamos salvar-nos a nós mesmos, mas Ele veio e realizou a redenção em nosso favor. De nossa parte, o que Ele espera? O ato de fé, que tenhamos fé, acreditemos. Assim como o centurião romano, de fato, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. E o maior sinal de que cremos em Jesus, que temos fé no Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é que testemunharemos esta fé por meio do amor. Gestos, atitudes, palavras, nosso modo de viver no cotidiano da vida darão o testemunho de nossa fé em Jesus, que disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo, e disse para nós: vós sois a luz do mundo. Neste mundo, muitas vezes sem âncora, sem referências, sem alicerces firmes, lembramos aquilo que diz o livro dos Salmos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Cristo é o alicerce seguro que nunca, jamais irá ruir.
Jamais ouviu-se dizer daquele que recorreu ao Senhor e foi por ele abandonado. Deus sempre ouve nossa oração, sempre ouve a nossa prece e sempre atende a nossa súplica. Embora, há de se notar, Deus sempre atende a nossa prece, mas muitas vezes nem sempre do modo como gostaríamos ou no tempo em que desejaríamos. Ao modo de Deus, ao tempo de Deus, Ele sempre acolhe o nosso clamor. Por isso, diante da cruz de Jesus, onde aconteceu a redenção, e nos abrindo a vida nova da ressurreição, fica o convite ao darmos o passo na fé, crermos em Jesus, sabendo que todo aquele que nele crer verá brotar em si rios de água viva, rios com a capacidade de gerar vida ao seu redor, vida em si, vida nos ambientes onde trabalha, estuda, mora, convive. Desejo a todos aqueles que nos acompanham pelas ondas da Rádio Jovem Pan de União da Vitória, a toda a sua equipe, uma feliz e abençoada Páscoa da Ressurreição, a todos os ouvintes em suas casas, em seus lares, nos locais de trabalho, no seu deslocamento, uma abençoada e fecunda Semana Santa e com uma Páscoa de muita vida, alegria, realizações e, sobretudo, bênçãos e luzes de Deus para todos. Padre Fábio, desejar o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter trazido essas palavras, tanto a questão do contexto histórico, quanto o significado disso tudo. E hoje a gente pode encerrar o jornal de uma forma muito mais leve. Eu sempre, volta e meia, eu encerro aqui o jornal com questões de segurança pública, notícias ruins. E hoje poder, nesta semana que começamos a Semana Santa, com tantas celebrações, ter então esse momento de reflexão é muito bom. E nós só temos que muito agradecê-lo, Padre. Muito obrigado, desejar por ter aceito o nosso convite e ter se feito presente aqui nesta manhã. Obrigado. Eu agradeço a ocasião e, se me permite, eu só quero fazer um pequenino ajuste em minha fala. No começo eu falei sobre Abraão, Isaque e Jacó. Apenas destaco que Isaque é filho de Abraão. Abraão é o pai de Isaque, que é o pai de Jacó. Nós cremos no que neles creram. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus do amor. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade, pela acolhida e até uma outra ocasião, se Deus quiser.